Olá, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Eu vim contar quais foram as minhas leituras de fevereiro e também fazer a resenha do livro Na Hora da Virada, que foi escrito pela Ang Thomas e publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Bem, como listar as leituras é mais rápido, primeiro eu vou falar quais foram os livros que eu li em fevereiro de 2020 e depois eu falo um pouco mais sobre o Na Hora da Virada. Então, em fevereiro, eu tô pegando uma colinha aqui, eu terminei de ler o livro Enegrescência, que é uma coletânea poética de poetas, principalmente daqui de Salvador. Foi uma coletânea organizada pelo grupo Enegrescência, que é administrado por Lidiane Ferreira, David Alves e Gonesa Gonçalves. Eu já falei sobre Enegrescência aqui no canal, tanto o coletivo quanto a coletânea, vou deixar o link na descrição. E eu já tinha lido boa parte dos poemas. Como é uma coletânea poética, eu li os poemas pulando, né? Alguns, e resolvi em fevereiro ler ele por completo. Então tá o livro aqui, que é maravilhoso. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, tá na descrição. Eu reli o Com Amor Simon, da Becky Albertalli. Na verdade, quando eu li ele, ele tinha o título de Simon vs Agenda Homo Sapiens. E eu li em e-book e acabei gostando muito, muito, muito. E resolvi comprar o livro numa promoção que teve na Saraiva aí, há bastante tempo. Resolvi reler em fevereiro porque eu tava vendo algumas lembranças no YouTube, Face e tal. E aí eu tava vendo o vídeo que eu fiz sobre o filme Com Amor Simon, que foi inspirado no livro. Me deu aquela nostalgia gostosa, eu resolvi reler. Então tem também aqui no canal um vídeo falando sobre Com Amor Simon, com foco no filme. Mas eu faço algumas referências ao livro também. Se você já assistiu ao filme e não leu o livro ainda, leia, porque vale muito a pena, tem bastante coisa diferente do filme. E ambas as artes são maravilhosas, eu gosto muito tanto do livro quanto do filme. Outra leitura de fevereiro de 2020 foi Mesmo Que Eu Vá Embora, da Letícia Dias, que eu li no Kindle. É um conto LGBT. E nessa pegada também de conto LGBT, eu li Transderela, do Lino. O Mesmo Que Eu Vá é um conto lésbico e é muito, muito fofo. E o Transderela é um conto que faz uma recontagem, do conto de fadas Cinderela. E nesse caso a Cinderela é uma mulher trans que passa por muita dificuldade por ela ser trans. E tem abordagens em relação a racismo, transfobia, homofobia. É um conto muito lindo, muito legal, eu gostei demais. E tem algumas informações também ali no meio do enredo, para quem não sabe, sobre nomenclaturas e, enfim, leia, maravilhoso. Agora já voltando para os físicos, eu li Pulsares, da Lilian Almeida. Já postei vídeo aqui no canal também sobre ele, vou deixar na descrição o link, é um livro de poesia. Li também Gastaria Tudo com Pizza, do Pedro Duarte, que também tem vídeo com a resenha aqui no canal, também vai estar na descrição o link. É um livro bem louco sobre viagem no tempo. Eu chamei a atenção da capa que brilha no escuro, que foi o que eu mais curti logo quando eu peguei o livro. Para saber mais, vai lá no vídeo que eu contei sobre ele. Eu li também Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu li no livro físico, só que foi um empréstimo. Obrigada, Nena, por ter me emprestado. E eu não tenho ele aqui, mas eu fiz alguns comentários sobre a leitura no Instagram. Se você não segue a gente ainda lá, o Instagram é o Passos Entre Linhas. E é um livro teórico que fala sobre como a gente pode ser ativo nesse processo do antirracismo. É aquela coisa, não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. A gente ter a consciência de que precisamos refletir o tempo todo, todos os dias, sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente consome, vai mudar aos pouquinhos
essa nossa situação, que assim seja. Então, mesmo se você já estuda sobre processos antirracistas, se você já luta contra o racismo, mesmo assim eu acho bem interessante ler o Pequeno Manual Antirracista. Você sendo uma pessoa negra ou não negra, vale muito a pena. E agora, por último, mas não menos importante, Na Hora da Virada, que eu também li em fevereiro, que conta a história da Bri, que é uma adolescente de 16 anos que tem o sonho de ser rapper. O pai dela foi um rapper de bastante sucesso na comunidade em que ela vive, só que ele foi morto quando ele estava no auge da sua carreira. E a Bri, inspirada pelo pai, mas não querendo ser sombra do sucesso que ele fez, quer alcançar espaço na mídia como uma grande rapper. E aí, ela tem muito mais barreiras a romper do que conseguir fazer sucesso meramente jogando uma música na internet e esperando que as pessoas escutem. Na Hora da Virada, além de falar sobre esse sonho adolescente de ser famosa, fala também sobre machismo, racismo principalmente e várias outras questões sociais. Eu marquei 3 passagens que eu achei muito importante de trazer para o vídeo. Uma delas é o seguinte: a Bri fala que ela é sempre vista como agressiva. E ela diz: agressiva é usada para me descrever com muita frequência. Deveria significar ameaçadora, mas nunca ameacei ninguém. Só digo coisas das quais os professores não gostam. Todos, exceto a senhora Murray, que por acaso é a minha única professora negra. Houve um momento na aula de História, durante o mês da História Negra. Eu perguntei ao professor Kincaid: por que nunca falamos sobre pessoas negras antes da escravidão? As bochechas pálidas dele ficaram vermelhas. Porque nós seguimos um planejamento de aulas, Brianna, disse ele. Mas não é você que cria os planos de aula? Eu perguntei. Não vou tolerar esse tipo de comentário na aula. E aí ele mandou ela sair da aula, levou ela para a diretoria como uma pessoa agressiva. E a Brianna, sempre que contesta alguma coisa na escola, ela é enviada diretamente para a diretoria. Não tem aquela conversa que ela percebe que comumente rola com as meninas brancas da escola. E é o seguinte, a Brianna estuda num colégio que não fica no mesmo bairro onde ela mora. Esse colégio onde ela estuda, apesar de ser uma escola pública, fica num bairro mais socialmente valorizado. E aí, por precisar de subsídios do governo, a escola começou a aceitar alunos de outros bairros, inclusive o bairro da Brianna, que sofreu muito com depredações depois da morte de um jovem pela polícia. Queimaram muitas lojas, então tem uma tensão muito grande nesse bairro naquele momento, né? Mas a Brianna já estuda nessa escola há muito tempo, o irmão dela estudou nessa escola, e como esses estudantes negros e latinos são... Vou fazer uma referência aqui no Brasil, né? Como se fossem os cotistas do colégio. Eles não são muito bem vistos ali pelos professores, porque antigamente eles não existiam ali, né? Antigamente eles não entravam na escola. Então, a partir do momento, por exemplo, em que esses alunos foram inseridos no colégio, colocaram detectores de metais, colocaram revistas aleatórias. Então, acontece de estudantes negros e latinos serem afastados da fila do detector de metais e, frequentemente, serem induzidos, obrigados a abrirem suas mochilas e tudo mais. E aí tem, além disso, desse preconceito racial, tem a questão do preconceito machista em relação à Brianna, dela ser sempre vista como agressiva. E aí tem uma intersecção, né, porque a gente tem também aqui no Brasil, mas dá pra gente perceber, mas não tão forte quanto nos Estados Unidos, dá pra perceber pelas séries e filmes que chegam pra gente aqui, que sempre as mulheres negras nesses filmes e séries são aquelas mulheres caracterizadas como a que quebra o pau da barraca, que, como a gente fala aqui, né, roda baiana.
e grita e é agressiva mesmo de bater e tal. Então tem todo esse imaginário em volta da mulher negra e isso é frequentemente citado aqui pela Brianna. E aí, nesse ambiente escolar, e quando tem partes em que a polícia está envolvida ou alguém ligado ao governo, no livro tem muito essa denúncia do abuso de poder e do racismo. Outra parte do livro que eu marquei foi justamente essa questão da Brianna em relação aos seguranças da escola e à polícia. Ela diz, depois de uma conversa que ela tem com a mãe, né? Isso parece a conversa que tivemos sobre a polícia, que ela estava conversando sobre os seguranças da escola. Faça o que eles mandarem, ela disse. Não faça pensarem que você é uma ameaça. Basicamente, eu tenho que me enfraquecer e aguentar o que vier para sobreviver ao momento. E outra parte que eu anotei foi falando sobre essa diferença entre o tratamento das meninas negras e das meninas brancas na escola. Ela diz, as garotas brancas não são mandadas para a diretoria por comentários maldosos. Droga, já vi acontecer com meus próprios olhos. Elas recebem um aviso, mas sempre que eu abro a boca e digo alguma coisa de que meus professores não gostam, sou mandada para a diretoria. Aparentemente as palavras são diferentes quando saem da minha boca. Soam mais agressivas, mais ameaçadoras. E em relação à trajetória da Brianna como rapper, tem um momento sim em que a música dela estoura. É a música com título Na Hora da Virada, que dá título também ao livro. Só que ela chega ao topo das pesquisas e da galera ouvindo, não pelo motivo que ela queria, né? Que era ser vista como algo, como uma cantora voltada para algo positivo. Pelas denúncias que ela traz na música, ela acaba sendo associada a coisas muito negativas para ela, que trazem inúmeros problemas, não só para ela, como para as pessoas ao redor também. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi a relação da Brianna com a mãe dela. A Jay, que é a mãe da Brianna, e tem também o irmão dela mais velho, que mora com elas duas. Ela, depois do assassinato do marido, acabou se envolvendo com drogas. Ela abandonou os filhos porque ela viu que ela não tinha condições de manter o vício e cuidar dos filhos. Mas depois ela consegue se recuperar e volta para a família, consegue a guarda dos filhos novamente. E a relação dela, tanto com a Brianna quanto com o irmão dela, é muito bonita, porque eu vejo que é uma relação de amizade. Ela quer proteger, mas ela dá o espaço também para que eles aprendam. E talvez a Jay tenha sido uma das personagens que eu mais gostei. Apesar da Brianna ser a personagem principal do livro, a gente sabe das coisas pela visão dela. Eu achei ela irritante em muitas partes da história. Ela é muito inconsequente. Ela é irritante em muitos momentos. E a Jay, o que ela faz, da forma que ela se doa para os filhos é barril. Não tô romantizando a maternidade. Não é que ela, por ela se sacrificar, seja uma pessoa maravilhosa. Mas a trajetória dela de estar preocupada com a própria saúde, ela se preocupa em estar saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para poder cuidar da família dela. É muito bonita, muito bonita. Fora outros personagens que são importantes para Bri, como a tia dela também, que também é jovem e também é inconsequente. Acho que ela já sofre muito por ter presenciado muito nova o assassinato do cunhado, que ela tinha como irmão, e aí ela se revolta e ela canaliza essa raiva dela para fazer coisas erradas, já que a irmã dela mais velha, que é quem poderia estar cuidando dela naquele momento de raiva e tudo mais, estava precisando também de ajuda, então ela não tinha condições de dar esse suporte. E a Paul acaba se envolvendo num turbilhão de coisas ruins. Mas enfim. E a relação de amizade dela com a Bri também é bem legal, bem bonita. Apesar dela ser inconsequente, ela é bem racional em muitos momentos.
E você vê que ela tem essa relação de irmã também com a sobrinha, né? Esse é um livro que eu gostei muito, eu li ele junto com o Clã das Pretas, que é um coletivo que eu faço parte lá no Instagram. Eu, Maria, Isa, Pétala, Natália, Luciana, Ana Rosa e Milena fazemos parte do coletivo Clã das Pretas. Se você não conhece ainda o clã, vai lá no Instagram e procura Clã das Pretas e segue a gente lá, que a gente fala bastante sobre literatura negra escrita por mulheres negras. E é isso, a indicação do vídeo é Na Hora da Virada, principalmente, mas eu indico todos os outros livros que eu citei aqui. Todos eles já tem resenha, vou deixar o link na descrição. E os 2 e-books têm resenha no Instagram, então eu também vou deixar o link na descrição caso você tenha Instagram e queira ler o texto. Se você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha e até a próxima.